Nos últimos dias, nós temos acompanhado na mídia, na TV, nas redes sociais, no YouTube, em todo lugar, o que vem acontecendo na faixa de Gaza, Oriente Médio, mais especificamente ali em Israel. Pois é, e a mídia, como não podia ser diferente para não perder o costume, tratou de escolher um lado e desinformar a população. Assista esse vídeo até o fim que você vai entender do que eu estou falando. Antes, eu gostaria de ler aqui com vocês algumas matérias e fazer algumas considerações para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, tá certo? Bora para a tela. Olha só, matéria aqui da CNN. Imagens da CNN mostram bombardeio de Israel em Gaza. Preste bem atenção no título dessa matéria. Assista, daí tem um vídeo aqui que eu não vou mostrar por conta de direitos autorais. E vem aqui, o exército de Israel tem intensificado ataques contra alvos na faixa de Gaza, onde o Hamas, que é um grupo terrorista, segue disparando foguetes de forma indiscriminada para Tel Aviv e outras cidades israelenses. Pois é, eles classificam aqui o acontecido como ataques de Israel, né? Que Israel tem intensificado os ataques, colocando Israel como o vilão, né? Vamos ler mais uma matéria aqui. Olha só, matéria do G1. Assolados pelo pastel de flango, hospitais de Gaza agora lidam com feridos dos ataques aéreos em Israel. Há algumas semanas, o frágil sistema de saúde de Gaza, da faixa de Gaza, estava lutando contra a segunda onda do pastel de flango. Agora tentam lidar feridas de explosões e estilhaços, né? Acho que faltou alguma palavra aqui. Cortes e amputações, né? Olha só, cara, eles colocam a coisa aqui como se Israel fosse o culpado por tudo que está acontecendo. Gente, nós vimos, aí todo mundo viu, né? Não vou colocar aqui essas imagens porque infelizmente o YouTube vai censurar, mas mísseis, dezenas de mísseis lançados na cidade de Israel, em cidades de Israel, contra a população civil. É civil, pessoal, para quem não sabe, num conflito, numa guerra, você tem os militares e você tem, no caso aqui, o grupo terrorista, né? Então, quem não pertence a nenhum nem outro, né, não está diretamente envolvido no conflito, é chamado de civil. E mesmo em guerra, pessoal, há regras que os lados eles têm que seguir. Uma dessas regras mais importantes, inclusive, é não disparar fogo diretamente contra civil, né, contra a população civil. E foi o que esse grupo terrorista aí fez. Lançou diretamente foguetes, mísseis contra as cidades. E o sistema antiaéreo israelense fazendo efeito lá, interceptando os mísseis, né? Vamos ler aqui mais um trecho. Então as bombas começaram a cair. Né? A violência dessa semana entre Israel e Hamas, olha só, a violência entre Israel e Hamas, né? Eles já colocam o Israel como o grande culpado, como se eles estivessem atacando. Né? A gente sabe que não é bem isso que está acontecendo. Pelo amor de Deus, o Hamas, um grupo terrorista, eles atacaram primeiro, e essa não foi a primeira vez, né? Tinham ficado inertes aí durante um tempo, pelo menos contra Israel, mas eles atacaram a primeira vez e Israel só está se defendendo. Gente, eles lançaram ataques diretamente para a população civil, que não tem nada a ver com o conflito. Numa guerra, você atinge alvos militares, né? Quartéis, instalações ali onde tem suprimentos, munição, etc. Não população civil em geral. Morreram aqui, ó, 119 pessoas, incluindo crianças, 19, enfim, não vou nem ler o resto aqui. É um absurdo como a mídia, ela escolhe um lado sempre, e parece que esse lado é sempre o errado. Sabe, gente? A mídia aí tratando a coisa de maneira indiferente, né? Colocando Israel como se tivesse provocado, como se estivesse atacando a faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza é a região ali onde esse grupo Hamas está instalado, né? Então, Israel, de fato, está lançando os mísseis lá, mas não no intuito de atacar, mas para se defender. Porque se eles não fizerem isso, vão ser bombardeados de novo, e aí poderão morrer mais civis do que já morreram. Né? Mas a mídia, como sempre, como é aqui no Brasil, mais recentemente no Jacarezinho, vocês puderam ver isso aí. Eu fiz até um vídeo sobre isso, se você não viu, eu recomendo que você veja. Vou deixar o link na descrição. A mídia colocando os traficantes como coitadinhos, como se tivesse sido um massacre pela polícia, né? A mídia sempre escolhe um lado. E aqui, claramente, ela está, se não escolhendo um lado, mas colocando ali a coisa em pé de igualdade, como se fosse um conflito, uma guerra provocada por Israel, inclusive. Né? E por que a mídia faz isso, pessoal? Por que a mídia brasileira
está colocando para as pessoas que Israel está errado, né? Está insinuando, está colocando na sua mente que Israel é o grande culpado, que Israel é um país que está provocando guerra, matando pessoas, etc. e tal, né? Você viu até nessa matéria sensacionalista, né? Olha, se não bastasse o pastel de flango matando muitas pessoas, agora tem o ataque de Israel causando vários feridos, né? Porque o motivo é muito simples. Israel, pessoal, é um grande aliado do Brasil. Mais especificamente do governo Bolsonaro. É um país cristão, conservador, com tradições, que valoriza os costumes, né? E por isso que a mídia ataca tanto Israel. Então, tudo que seja nesse sentido, né, de valores, de cristianismo, conservadorismo, a mídia vai atacar, a mídia vai bater em cima. Essa é a questão, né? Agora, vamos pesquisar aqui um pouco, porque muitas pessoas ainda duvidam que realmente o Hamas seja um grupo terrorista, né? Vamos pesquisar aqui, ó, no Google, estou no Google. Vamos colocar aqui Hamas. Olha só, vamos na definição do Wikipedia. Olha só, etimologia, história, ação política e social. O Hamas se define como um movimento de resistência palestino cujos princípios se baseiam no Corão. Corão, pessoal, para quem não sabe, é como se fosse a Bíblia dos muçulmanos, tá? Seu programa político tem como ponto principal, fundamental, a instauração de um Estado palestino abrangendo toda a Palestina histórica, ou seja, toda a região ali, que inclui Israel, certo? O Hamas não reconhece o Estado de Israel. Esse Estado aqui, pessoal, com E maiúsculo, não é o ente federativo, né, da União. Quer dizer país, né? Então, Estado, nesse contexto aqui, quer dizer nação, país independente. Então, o Hamas, o grupo terrorista, não reconhece Israel como um país independente. E este se define como entidade sionista, né? Sionista eu não sei bem o que significa, mas acho que está atrelado a alguma coisa com judeu, né? Então, entidade sionista, povo que se denomina judeu ou país que se denomina judeu, algo do tipo. Nesse aspecto, opõe-se ao Fatah. Fatah é um outro grupo terrorista lá. Em sua carta de princípios, eles têm até carta de princípios, né? Publicada em 1988, o Hamas prega a criação de um Estado palestino islâmico e, portanto, a extinção do Estado de Israel. Extinção do Estado de Israel. Vamos lá, pessoal, só para a gente entender melhor aqui. O Corão, que é a Bíblia para os muçulmanos, né? A religião islã, o islamismo, basicamente parecida com o cristianismo, tá? Eu não conheço muito a respeito, mas vou falar aqui do básico que eu conheço. O islamismo, eles acreditam em Deus, tá? Os muçulmanos, eles acreditam em Deus, mas para eles Jesus, eles não negam Jesus, mas para eles Jesus existiu, só que ele não é o Filho de Deus, né? Ele foi só um profeta, e na opinião deles não foi nem o principal dos profetas, para eles o profeta principal foi Maomé, né? E Deus eles chamam de Alá. Então o Corão, entre outras coisas aí, ele diz para espalhar a palavra, para espalhar a religião pelo mundo. E tem alguns grupos aí que realmente pegam isso de forma literal e de forma mais radical, né? Principalmente os grupos terroristas. Então, eles querem pregar o Corão ou o islamismo aí à força aí de qualquer jeito. Então, quando você vê essa frase aqui, portanto, a extinção do Estado de Israel, é basicamente isso. Para eles, na mentalidade deles, eles estão seguindo o que a religião fala, que é espalhar a religião de qualquer modo, a todo custo. Então, veja a mente doentia desses caras, desses sujeitos. Vamos ler mais uma matéria aqui para vocês verem. Hamas, matéria da UOL, né? Hamas, o grupo é considerado um dos mais extremistas do Oriente Médio. O Hamas, movimento de resistência islâmica, é um dos grupos mais extremistas na luta contra a existência do Estado de Israel, criado após o fim da Segunda Guerra Mundial para abrigar os judeus. De fato, pessoal, o povo judeu, né, é um povo que há séculos, né, há mais de 2000 anos aí, não tem uma nação definida, não tem uma terra garantida, né, pessoal? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, até quando Hitler, né, partido nazista lá, cometeu o Holocausto, assassinou milhões de judeus, eles fugiram lá da Europa, né, e se concentraram ali na região do Oriente Médio
e se instalaram no que hoje é conhecido como Israel. Então foi fundado de fato o Estado de Israel no intuito de proteger essas pessoas, né? Fundado em 1987, o Hamas é liderado por um núcleo de médicos e pós-graduados, né? Começou a adjetivar bem os caras aqui. Abdelaziz Hantis, Mohamed Zahar, Ismael, essa turminha aí, né? O assassinato de Ahmed Aziz, no dia 22 de março de 2004, né? O assassinato, né? Você matou um líder de um grupo terrorista, mas a mídia classifica como assassinato, que também fazia parte deste núcleo e era considerado líder espiritual do movimento. Ah, ele era um líder espiritual. Causou comoção e revolta na população palestina, que prometeu vingança contra Israel. E assim, desempenhava um papel fundamental para convencer os seguidores do grupo, prestem bem atenção, a promoverem ataques terroristas suicidas contra os judeus. Turminha do bem, né? Pois é, pessoal, esse é o Hamas, o grupo terrorista que o G1 e companhia, toda a mídia brasileira, trata com indiferença. Né? Trata como se fosse ali pobres coitados que estão sendo atacados por Israel, não é? E que isso está ocasionando várias mortes, feridos. Se já não bastasse toda a crise humanitária devida ao pastel de flango, agora tem que lidar com os ataques de Israel. Então é para vocês perceberem, pessoal, e espalharem essa mensagem, porque de fato tem gente que acredita no que a mídia fala. E estão comprando a ideia, essa narrativa, de que Israel é o grande culpado, é o grande malfeitor, é o grande vilão dessa história. E eles colocam aí esses grupos terroristas, porque é isso que eles são. Não tem como denominar de outra maneira um grupo, um movimento que lança mísseis, foguetes contra a população civil, que mata crianças, que mata pessoas indefesas, idosos. Sabe? Não tem como classificar de outra maneira. Então compartilhe esse vídeo com todo mundo, mostre para todo mundo o que a mídia faz, como a mídia classifica essa turma. Não é diferente, né, pessoal? Mas ainda tem gente que acredita. Eu conheço gente que ainda acredita na mídia. Eu conheço gente que ainda acredita que realmente houve um massacre lá no Jacarezinho. E já foi divulgado aí que todos os envolvidos eram traficantes. A maioria tinha passagem, né? Mas nem precisava também, os caras estavam lá de fuzil não, né? Guarda-chuva, né? Mas é isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Curta e comente aí o que você achou desse vídeo, o que você acha de tudo isso também, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.